vamos falar sobre o autoenfrentamento da ansiedade. Afinal, o que nós podemos fazer para melhorar esse quadro? Em primeiro lugar, é necessário que haja uma saturação. Ou seja, a consciência ela está de saco cheio de ficar nessa situação e quer sair imediatamente dela. Esse é o primeiro ponto, é o cansaço de se estar de forma persistente naquela situação. É necessário querer sair daquela zona de estase consciencial. Identificar a causa. Afinal, de onde vem essa ansiedade? É preciso fazer um estudo da história pessoal, uma contextualização, uma compreensão seriexológica, ou seja, a partir do estudo das várias retrovidas da consciência, para identificar o que pode ter acontecido. Será que houve algum retrotrauma que causou essa ansiedade? Bem como para identificar os trafores, os trafares de cada consciência. Outro ponto, utilizar sempre o mental soma. O mental soma nos faz sempre evidenciar o crivo da racionalidade, identificando quais são os perigos de fato reais ou imaginários. Lembra que a ansiedade muitas vezes faz com que a pessoa tenha um medo exacerbado de algo e ela às vezes não sabe nem explicar o porquê, não é? É como se ela de fato visse aquele leão imaginário que nós mencionamos no vídeo anterior, mas na verdade ele não existe. É algo que é fruto da imaginação. Portanto, aplicar racionalidade nesses casos ajuda a retirar esses fantasmas que na verdade não existem. E aí a pessoa vai questionar os seus sentimentos, os seus pensamentos e os seus comportamentos. De fato, o uso do mental soma vai proporcionar um autoconfronto. Identificar os trafores, que são os traços-força para a autossuperação de trafares. O professor Valdo, inclusive, falava disso em algumas tertúlias, que os megatrafores podem ajudar a superar os megatrafares. E aí cabe o questionamento, quais são as suas qualidades, quais são as suas potencialidades mais notáveis para que você consiga suprir essas falhas que ainda persistem no seu caráter. O registro, muito importante, é você ter um registro da sua evolução. Então isso vai servir de uma fonte incentivadora para a autossuperação da ansiedade. Comumente, nós temos um péssimo hábito, muitos têm esse hábito de se comparar com outras pessoas, mas não é produtivo fazer isso, porque ninguém sabe da história do outro. Cada qual tem uma caminhada evolutiva distinta. Por esse motivo, a comparação que nós devemos fazer é conosco mesmos. Saber de onde nós viemos, o que nós passamos e até onde nós podemos ir e onde estamos atualmente. Saber de onde viemos nos dá mais força para conseguir caminhar ao longo do nosso futuro. Outro ponto importante. A crise de ansiedade, ela não vai ocasionar dessoma. Porque as pessoas, quando passam por uma crise muito forte de ansiedade, note qual é o primeiro pensamento. Eu vou morrer. Não é isso que acontece? Geralmente é isso que acontece. As pessoas pensam que vai ter um infarto, um ataque cardíaco. Mas eu gosto sempre de assegurar que isso não vai acontecer. É muito raro um episódio como esse acontecer. E, inclusive, nem todas as pessoas têm um passado familiar de problemas cardíacos. E eu vejo essa queixa chegando por meio de muitos jovens. Então, a chance disso acontecer é muito pequena. É necessário haver uma mudança de foco. Quando você tiver com uma crise de ansiedade, uma dica muito legal é você conseguir observar os estímulos ao seu redor. É uma mudança de foco. Você vai olhar para o seu ambiente exterior e você vai perceber o que está ali ao seu redor e vai começar a descrever tudo o que você vê. Por exemplo, se você tivesse uma crise de ansiedade aqui nesse ambiente, você poderia olhar ao redor, voltar a sua atenção aqui para os livros, para a prateleira, e aí você conseguiria distrair o foco da sua mente que estava voltado para a ansiedade. É uma técnica muito interessante. O monitoramento dos pensamentos, sentimentos e energias. Você vai perceber que muitas vezes há um padrão pensênico. Você volta e meia está voltado para o mesmo tipo de pensamento e sentimento.
E isso é algo que não é bom, porque muitas vezes é esse pensamento que está gerando a ansiedade. Lembre-se sempre que o pensamento gera o sentimento. Para exemplificar, se você acorda dizendo assim, meu dia hoje vai ser ruim, nada vai dar certo, eu sou um fracasso, como é que você começa a se sentir? Começa a se sentir triste, né? Angustiado, acha, né, que tem alguma coisa de errado com você, um sentimento de culpa. Mas, se você adotar um pensamento contrário, se você disser assim, hoje meu dia vai ser bom, eu vou fazer o meu melhor, eu vou amar todas as pessoas que eu avistar, vou dar o meu melhor nas minhas relações, você começa a se sentir de um modo mais generoso, de um modo mais alegre, mais feliz com a vida, não é? Então, só para você perceber que quem manda em você é você. É você que escolhe como você quer se sentir. Por isso que todos os dias da nossa vida, nós devemos nos empenhar em dar o nosso melhor. Em tudo aquilo que nos acontece, a gente deve estar presente em todas as nossas ações com o nosso melhor estado de ser. Muitos desses pensamentos são passados muitas vezes por gerações na família. Você vai se ver repetindo, em muitos casos, padrões familiares de crenças. E essas crenças são limitantes, acabam limitando o seu potencial de desenvolvimento. Por esse motivo é preciso questionar essas crenças, para ver quais são aquelas que você deve guardar consigo e quais são aquelas que você precisa ressignificar. Definir também as metas prioritárias. Lembra que a gente falou que a ansiedade é causada por também várias atividades concomitantes que acabam sobrecarregando o indivíduo? O indivíduo não sabe ao certo o que fazer, porque são tantas distrações, são tantos focos, e esse multifoco acaba não sendo saudável para a consciência. E aí é preciso definir qual é o foco que a consciência vai querer. Porque essa ausência de foco acaba afastando a consciência do seu projeto de realização consciencial. Lembra-se que há uma programação existencial a ser seguida? Se há uma dispersão de energia, há uma mudança de foco e uma mudança também de caminhada. A consciência acaba se afastando do seu propósito existencial. Pensa que a consciência foi projetada para ter alguns focos e direcionar a máxima quantidade de energia para esses focos. Mas se ela acaba tendo vários focos, essa energia fica dispersada. Então fica pouca energia em cada um desses caminhos. Se eu colocar toda a minha energia em focos direcionados, eu vou ter muito mais impulso, muito mais motivação e muito mais realização também. Por isso que é necessário sempre ser uma pessoa essencialista. Recorrer àquilo que é essencialmente e estritamente necessário para a sua realização. Estabelecer metas é importante, mas devemos reduzir as expectativas. É fazer aquilo com o melhor de si, com o seu coração, com a sua melhor energia, mas ficar um pouco desapegado das expectativas, de dizer, eu fiz o meu melhor e eu espero que o melhor, né, eu possa alcançar, mas se algo não acontecer exatamente como eu quero, eu vou conseguir me reerguer e vou continuar tentando, ou vou partir para uma outra iniciativa, ou vou fortalecer essa iniciativa de uma forma que da próxima vez eu consiga ter um melhor desempenho. Então, ter esse pensamento positivo é sempre bem-vindo. Planejamento, importante também. Organizar uma agenda pessoal, incluindo os compromissos da semana, as metas para o futuro, porque nós podemos ter metas, né? E isso não faz de nós uma pessoa ansiosa. Né? Nós podemos traçar de fato quais são as nossas metas, a curto, médio, longo prazo. É importante ter essa auto-organização, evita o processo de ansiedade. Ao invés de ficar ao longo do dia mudando o pensamento, o que é que eu vou fazer amanhã e depois, quando você tem uma agenda, fica mais fácil. É só você recorrer a ela em alguns momentos do seu dia e tudo aquilo que você quiser fazer ao longo das próximas semanas já vai estar ali bem organizado e bonito para você consultar. A atenção é essencial.
manter a atenção plena nas atividades desempenhadas no presente. Recorda que nós falamos que a nossa mente está muitas vezes divagando entre o futuro, aquilo que vai fazer, e o passado, aquilo que passou. E é dessa forma que no dia a dia fazemos muitas atividades no automático, como por exemplo, lavar o cabelo. Algumas vezes estamos lavando o cabelo e pensando em outra coisa, ou lavando o prato também com a mente bem distante. Isso prova que as ações muitas vezes são realizadas no automático. E isso acaba por acentuar a ansiedade. Experimente manter a atenção em tudo aquilo que você faz, até no contato com uma pessoa. Algumas pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite, mas a mente está bem distante, não é? Então, quando você for falar com alguém ou quando você for fazer alguma atividade, se certifique que você está no presente, desempenhando a atividade com o seu melhor estado de ser. Respire. Muito fundamental essa ação. É você prestar atenção nos movimentos inspiratórios, nos movimentos expiratórios. Você pode inspirar, colocar o ar para dentro, pensando que tudo que há de bom, a paz, o amor, a cura, os sentimentos positivos, estão vindo para dentro de você, para dentro do seu ser, do seu coração. Quando colocar o ar para fora, você pensa que tudo aquilo que está te incomodando, que está lhe causando alguma angústia, está indo para longe de você. É um exercício que você faz de imaginação. E quando você começa a meditar, manter essa atenção plena que nós falamos, há uma criação de uma consciência corporal. E por que isso é importante? Porque ajuda na percepção do estado corporal e emocional no período pré-ansiedade. Sim, antes da ansiedade se manifestar, ela dá sinais no corpo que está se aproximando. Então, quando você começa a meditar, você, antes de instalar a ansiedade, você consegue contê-la. Porque começa a perceber quais são esses sinais antecipatórios da ansiedade. E aí você pode dizer assim, opa, a ansiedade está vindo e eu vou conseguir controlá-la. Sempre focar na respiração abdominal. Música. Escutar uma música calma, relaxante, para proporcionar uma calmia íntima. Quando perceber que a noite está se aproximando, a noite é o nosso momento do recolhimento. Então, criar um ambiente mais reconfortante, mais acolhedor, isso vai ajudar na sua noite de sono. Você pode desacelerar. Pensa que é o seu momento do sagrado, o seu momento de conexão consigo mesmo. E aí você vai respirar um pouco, pode recorrer a uma boa leitura, a uma boa música, qualquer atividade que lhe faça se sentir em paz. O estado vibracional é uma técnica recomendada. O estado vibracional é uma técnica que consiste na mobilização de energia. Inicialmente é uma concentração de energia na região apical da cabeça e pela impulsão da vontade você vai movimentar através do seu corpo essa energia até chegar na ponta dos pés. Quando chegar na ponta dos pés, essa energia vai subir até a ponta da cabeça. Você irá executar essa manobra por diversas vezes, repetidamente. E a cada momento você vai, aos poucos, aumentar essa velocidade. Isto vai fazer com que haja uma intensa vibração do seu holossoma. Isso vai ocasionar um desbloqueio energético. Haverá um desbloqueio dos chakras, proporcionará para você uma maior autodefesa energética e também irá afastar o assédio que está próximo de você. Outra técnica fundamental é a imobilidade física vígio. Consiste em ficar parado pelo período de 3 horas em uma posição que você escolher, mantendo um foco em um ponto da sua escolha, e você não irá se mexer, irá se manter imóvel, o máximo que você conseguir. E pode aproveitar o momento para fazer uma reflexão íntima, para você conseguir meditar sobre algo que você precisa mudar na sua vida, algum padrão de conduta que é necessário haver um autoaprimoramento. E é como você está gerando uma acalmia íntima,
você abre a sua percepção para a captação de mensagens, de intuições provenientes do amparo. É uma técnica muito esclarecedora. Exercício físico fundamental. Movimentar o corpo é importante para que haja produção de hormônios, como a serotonina, um hormônio tão importante para a redução do estresse, para o bem-estar, tranquilidade, para a pessoa se sentir mais feliz. O medicamento entra como um suporte adicional. Nunca é a primeira escolha. Então, quando se percebe que a ansiedade está em um nível alto, pode-se recorrer à medicação. Na rotina psiquiátrica, acabamos por utilizar os antidepressivos. E em casos mais graves, de forma pontual, podemos utilizar os benzodiazepínicos. Lembre-se que o medicamento não cura a ansiedade, controla os sintomas, mas não age na resolução da causa. Por esse motivo é necessário fazer uma autorreflexão, como eu estou listando várias técnicas importantes para você, para que você perceba qual é a origem dessa ansiedade. E mais importante, como você pode controlá-la. A psicologia é importante também, proporciona um acolhimento. O profissional é preparado para fazer um espaço para escuta e ajuda na superação do problema em questão. Uma outra questão que acredito ser fundamental para a superação da ansiedade é a interassistência. É o fato da consciência se dedicar a um trabalho de voluntariado. Dentre os benefícios podemos mencionar o esquecimento de si, dos seus próprios problemas, algo que nós chamamos de uma descentralização, porque muitas vezes estamos egocentrados, voltados apenas para nós mesmos. Quando passamos a nos dedicar ao cuidado do outro, nós mudamos o foco. Inclusive, até percebemos que o problema do outro é maior do que o nosso próprio. E mudar esse foco nos ajuda a diminuir essa ansiedade. Estamos tão empenhados no cuidado do outro que esquecemos de nós mesmos. O amparo é fundamental. A proteção amparadora, ela chega até você. Quanto mais nós ajudamos, mais somos ajudados. A presença do amparo nos possibilita a alegria, a sensação íntima agradável de acalmia interior, uma clareza maior na percepção e no raciocínio. Em alguns momentos, pode haver o autoencapsulamento energético, ou seja, o amparo acopla no seu campo energético e você pode passar por horas e até um dia se prolongando com a sensação muito agradável do amparador no seu campo. Você se sente com uma sensação de leveza muito intensa, pode vir extrapolacionismos, percepções aguçadas, um nível de parapercepção muito forte. E também pode ocorrer a redução do assédio ou então a sua neutralização. Importantíssimo ter um autoposicionamento. Fundamental adotar algumas medidas que eu irei listar. Devemos evitar a todo custo o autoassédio. É a consciência que pensa, eu não vou conseguir sair desse estado de ansiedade, uma vez ansioso, sempre ansioso, a ansiedade é mais forte do que eu. Ou pode pensar, eu tenho um histórico de ansiedade na família, é por esse motivo que eu sou ansioso, ou a genética é mais forte e acaba preponderando e gerando o quadro de ansiedade o qual eu não consigo sair. Ou seja, são várias vozes imaginárias que a pessoa impõe para si e impossibilita ela de sair do estado. Contudo, é ela própria que está estagnada e não consegue empreender um passo adiante para sair da situação incômoda que ela própria está gerando. Escuta ativa. Lembra que nós falamos que a consciência ansiosa, ela se precipita na fala? Ela tem uma ansiedade na fala. É por esse motivo que deve se esforçar em ouvir e respeitar demais. Não deve impor o que ela pensa. Ela pode falar o que pensa, mas com educação.
Introspecção é necessária para o autoconhecimento. Nós falamos no vídeo anterior que a pessoa ela tem uma necessidade, muitas vezes, de estar com outras, de estar com muito barulho, muito ruído, para ela não ter a necessidade de olhar para si. Porque olhar para si, muitas vezes, é incômodo, porque envolve se dar conta dos defeitos, né, dos pontos que a consciência precisa aprimorar, e que ela prefere ignorar para não ter autorresponsabilidade pelo seu cuidado. O silêncio é importante também. Ter esse momento de acalmia interior, de contato consigo, para rever a sua conduta. E também a não ação. Quando nós falamos não ação, eu não quero dizer que seja preguiça. A não ação, pelo contrário, muitos acham que é um estado de passividade. Mas não é assim. A não ação é um estado muito ativo. A consciência ela se coloca em um estado de relaxamento, de acalmia interior, mas por dentro dela estão processando-se várias ideias, vários insights, né, novas posturas que ali estão se ensaiando para se pronunciar. É um período muito efervescente das ideias. E são importantes para a acalmia mental, todos esses pontos listados. Esse ponto em específico, eu acredito que seja um dos mais importantes, que é a ação da vontade. O que seria essa vontade? Seria uma impulsão de energia para o domínio de algum aspecto de si mesmo. Você estabelece uma intenção. Eu quero ser uma consciência mais generosa. Você estabeleceu a intenção e vai focar em realizá-la. Importante. Você vai empreender uma energia muito forte para alcançar a sua meta. Então você vai fazer as mudanças necessárias para conseguir alcançar o objetivo proposto. Você vai dar o melhor de si para conseguir alcançar a meta. Envolve um estado de antirreatividade. Porque o que vai preponderar não são as emoções. Não vai ser o psicossoma. Vai ser o crivo do mental soma. Por meio de uma racionalidade, de uma ponderação de ideias, a consciência vai sentar e vai listar quais são as condutas que ela deve adotar para conseguir ter um melhor desempenho, um resultado satisfatório para as suas realizações. A autoacalmia, fundamental. Acalmar-se pela força da vontade. Diante de um estado ansioso, a pessoa pode se autocentrar, respirar fundo e dizer: eu vou ficar bem, eu vou ficar calmo, eu não vou morrer. Começa a reprogramar a mente, falando mensagens positivas para si. Tudo vai dar certo, eu não sou uma pessoa ansiosa, porque quando você diz eu sou, você está aceitando essa condição para si. Você diz eu estou passando por esse estado, porque o estado é algo passageiro, transitório, não é algo que é para sempre. Essa autoconscientização do seu próprio valor e também da responsabilidade pelo seu cuidado é a saída para os problemas gerados. E é pouco a pouco que a consciência vai entrando num estado de imperturbabilidade. Até lá, nós podemos nos basear no exemplo dos serenões. É o que nós chamamos de uma técnica do espelhamento evolutivo. Quero dizer que, a partir de hoje, eu me comporto como um serenão, com uma consciência altamente evoluída. E aí eu posso pensar, diante dessa situação que me gera o estresse, como que um serenão agiria para resolvê-la? Há uma mudança de lógica, de atitude. Eu não vou me comportar, né, como o meu padrão de atitudes anteriores. Eu vou me autocentrar e vou pensar de uma forma mais evoluída. Eu vou, no caso ali, que a gente chama de sobrepairamento. Eu vou sair daquela emoção que está à flor da pele, aquele incêndio de emoções que ali está sendo produzido, e vou me colocar em um nível acima para empregar a minha máxima capacidade de esclarecimento e de resolução do problema para encontrar a melhor saída para assim resolvê-lo. Desse modo, nós nos colocamos sempre com ideais de positividade.
para resolver a ansiedade é uma ótima iniciativa, porque o pessimismo está muito presente na ansiedade. E se não der certo, acho que vai dar errado esse plano, mas quando você pensa positivo, você diz, tudo vai se resolver. O que é a ansiedade se não um estado temporário? Logo vai passar. E alcançamos gradativamente a despreocupação. Sabe o que nos alivia? É saber que a nossa consciência é eterna. Já parou para pensar nisso? Qual vai ser a importância desse seu problema daqui a 5, 10, 15 anos? Você vai ser uma outra pessoa, vai estar em outro estado, mais evoluído, mais avançado. É assim que, pouco a pouco, nós vamos rumando um espaço evolutivo cada vez melhor. E ter a consciência de que nós somos eternos nos leva a não querer precipitar certas etapas, de saber que, de uma forma constante e com trabalho diligente, nós vamos conseguir alcançar todos os nossos objetivos. E deste modo vamos conseguir nos autorrealizar, para tanto que nós possamos aplicar medidas benéficas, saudáveis no nosso cotidiano, a começar por um estado mais despreocupado e leve para levar a vida. Até a próxima!